E aí, gurias, sejam muito bem-vindas ao nosso projeto que acontece aqui todos os domingos, às 19h19. O tema de hoje a gente vai falar sobre quais são as melhores opções de jantar para quem quer emagrecer, para quem quer ter uma alimentação saudável sem passar fome. Por que será que a janta, assim, tantas pessoas têm medo da janta, né? Será que a gente tem que reduzir carboidratos? Será que a gente tem que fazer uma grande restrição no período da janta? O que vocês acham? É um tema que eu recebo sempre muitas perguntas, assim, vocês me pedem muito isso. Então a gente vai começar essa live que a gente precisa começar falando, né, pessoal, que é claro que a gente não precisa cortar os carboidratos no período da noite, tá? Eu vejo que tem muito esse mito, assim, muitas pessoas falam isso, será que eu preciso cortar o carboidrato se eu quero emagrecer? Será que é necessário fazer isso? E não, só que a gente tem que ter alguma certa atenção, assim, quando a gente fala no período do jantar. O que é importante que vocês tenham a consciência, assim, né, gente? O que a gente precisa pensar? O nosso corpo, né? Como que nós viemos programados, né, pra viver aqui? Antigamente não existia luz elétrica, então a gente vivia antes e se baseava muito pelos ciclos, né, da natureza. E até hoje, todos os nossos hormônios, eles vão se baseando assim também. Então é importante que a gente saiba que todas as nossas funções fisiológicas elas vão acontecer de acordo com esses ciclos. Então observem como de manhã, né, quando o sol, por exemplo, quando tem sol, a gente vai despertar, então a gente vai ter hormônios para isso também, né, porque a gente vai ter todo dia para ter, né, essa necessidade energética, assim. Então as calorias, né, por mais que eu não goste tanto de falar em calorias aqui com vocês, quando a gente quer emagrecer, a gente precisa sim consumir um pouco menos de caloria ou queimar um pouco mais do que a gente está consumindo, né? É matemático, assim, não tem o que fazer. Então é claro que a gente pode levar isso de uma maneira mais leve, a gente pode fazer isso, mas a gente também deve estar atenta, assim, o que a gente vai colocar no prato. Então, assim, dito isso, é claro, então, que a gente vai conseguir montar pratos gostosos, tá? Com carboidratos para quem gosta, vocês não precisam se preocupar com isso. Só que a gente pode pensar assim, o que é o jantar? Me contem aqui nos comentários que horas que vocês jantam, se vocês têm essa, em média, assim, mais ou menos qual é o horário que você vai jantar. Porque a gente precisa começar essa live deixando claro, assim, que o jantar, ele vai sempre acontecer, gente, 2 horas antes da gente dormir. Então, cada pessoa que vai dormir num horário, cada um tem o seu horário de dormir, mas é interessante que você sempre respeite isso, assim, faça a sua janta e vá dormir depois de 2 horas para que você tenha toda essa função digestiva à noite funcionando de uma maneira interessante para você, né? Para que você tenha reparação celular. Ó, a Daisy falou aqui, às 18 horas eu janto. É o mundo ideal, assim, a gente jantar esse horário é perfeito, por quê? Justamente porque é quando a luminosidade está diminuindo, né? Então é quando a gente vai começar a ter essa chegada da noite e quando o nosso corpo, naturalmente, ele vai começar a se preparar também para produzir hormônios que vão nos levar mais ao sono, assim. Quando a gente janta pelas 21 horas, o que a gente deve pensar, né? Que você vai dormir 2 horas depois, assim. Então, é claro que depende muito da sua rotina. Esse é um ponto que eu queria tocar também com vocês. O que a gente precisa ter em mente, né? Que cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem a sua rotina. Então, a gente não tem como querer que todo mundo tenha uma rotina igual, né? Então, por exemplo, quando eu tinha aula à noite da faculdade, eu tinha aula até umas 10h30 da noite. É claro que quando a gente tem uma aula até tarde, assim, a gente não vai conseguir jantar às 18 horas, né? Como quem chega em casa mais cedo. Então, eu acredito que uma grande parcela da população hoje, apesar da gente estar, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, ainda não consiga jantar tão cedo. E tudo bem, a gente consegue adaptar. Eu lembro que várias vezes, assim, na faculdade, eu jantei, por exemplo, saía de uma aula, eu tinha algumas aulas à noite, assim, eu lembro bem de um semestre que eram aulas com muito cálculo, e aí eu saía daquela aula já cansada, ia ter que chegar até em casa, então para não jantar mais tarde ainda, eu acabava jantando um pastel que tinha lá. Ele era um pastel assado, né, de brócolis e tal, só que ainda assim ele era muito gorduroso, né, só que era aquela minha realidade ali, era o que dava pra fazer naquele dia, né, da semana, que era 1 ou 2, assim. Então isso é pra vocês verem que vão acontecer essas exceções e a gente consegue conviver com elas, né, eu acho que
o que a gente deve pensar? Que a grande maioria dos dias, para quem quer emagrecer, você precisa adequar esse jantar a um horário um pouco mais, 2 horas antes de dormir, para que você consiga, então, né, ter também, nesse período da noite, assim, uma coisa interessante para vocês pensarem. Durante o dia, né, durante as 24 horas, o nosso corpo ele tá fazendo funções o tempo inteiro, assim, então, funções fisiológicas, ele tá ali trabalhando para que a gente consiga fazer as nossas atividades, né, estudar, trabalhar, tudo. E à noite, quando a gente tá durante o dia, a gente tem mais coisas para fazer. Então você caminha, você lê, você toma sua água, você tá pensando muito, né, tá caminhando, faz atividade física. À noite, isso vai mudar, então a gente precisa entender que à noite a gente não precisa de tanta energia, né, vinda dos alimentos, quanto a gente precisa no período da manhã. Então eu acho que era isso que eu queria começar falando pra você, sabe? Dito isso, o que a gente pode pensar em jantar? Como que a gente pode montar alguns jantares, assim? A gente pode pensar em alguns jantares com uma quantidade um pouco menor de carboidrato, sim, só que aí a gente vai pensar assim, será que se eu retirar totalmente o carboidrato, isso vai ser funcional? Será que eu vou conseguir sustentar isso a longo prazo? É muito difícil, né? A gente vê hoje que as pessoas que fazem dietas muito restritivas, né, e que fazem, por exemplo, assim, qual que é um jantar que eu acho que não é ok para quem, mesmo para quem quer, assim, emagrecer, para quem ainda consome, né? É você jantar, por exemplo, só ovos à noite. Então, você consumir 2 ovos à noite. Por quê? Porque eles são muito gordurosos, tá? E fora isso, assim, a quantidade de um ovo, gente, ela é mais do que a quantidade de gordura que a gente deve consumir ao longo do dia. Tanto que as diretrizes de saúde, de cardiologia já vêm pedindo a redução do ovo. Então vejam como a gente precisa pensar melhor. Você não pode consumir ovo? Não é isso, assim. Eu acho que no período da noite a gente pode adaptar um pouquinho melhor, sabe? Para quem consome ovo. Então, quais as sugestões, assim, que eu acho que vocês podem pensar? Quais as dicas para o jantar, né? Eu acho que uma fundamental é que o lanche que você faz antes da janta, né? Se você costuma jantar às 16 horas ou se você costuma jantar ali no meio da tarde, não sei, que esse seu lanche, ele seja um lanche completo, né? Por quê? Porque aí você não vai chegar na sua janta com tanta fome. Então, se você, por exemplo, só almoça e vai pra janta, é muito provável que você vá com muita fome. Por isso que eu acho interessante, assim, pra quem tá nesse processo, né, quer emagrecer, que você fracione as refeições. Eu preciso comer de 3 em 3 horas? Não é que você precise comer de 3 em 3 horas, mas você precisa controlar, né, ao longo do dia as refeições, justamente para você não ir pro jantar, para você não ir para sua última refeição do dia querendo comer assim muito, porque aí é claro que vai influenciar no processo de ganho de eliminação, né, de peso, de gordura. Digo mais ainda, você vai tender a reter a gordura, né, quando você janta muito assim próximo do horário de dormir. Então, eu acho que essa é uma dica que funciona bastante, assim, é o que eu tento fazer muito, por exemplo. Eu sempre tento fazer um lanche intermediário ali entre o almoço e o jantar, bem rico, assim, por exemplo, um jantar que ali eu vou consumir um pouco mais de carboidrato. Ali, se eu quiser comer, por exemplo, um pão integral, eu vou comer um pão integral ali, daí eu faço um lanche mesmo, assim, mais saudável para quando eu for pro jantar, eu ir realmente mais saciada, para eu ir mais pronta, assim, para fazer uma refeição um pouco mais, assim, equilibrada para esse período. Então, quais são os pontos, assim, que eu acho que ajudam muito também? É você ter sempre no seu jantar uma boa fonte de proteína, né? Então, pode ser uma proteína vegetal, pode ser a ervilha, pode ser o grão de bico, pode ser... E como que a gente pode colocar essas leguminosas no jantar? Em forma de patê, em forma de pastinha para passar no pão, para fazer alguma preparação, assim, costuma funcionar muito. Se você não quer comer, por exemplo, feijão, né? Se você quer algo mais leve. Porque eu acho que nesse período, né, a gente precisa também de saciedade, então as proteínas, elas nos dão mais saciedade, sim. E é claro, gente, que você não precisa reduzir muito. Eu recebi uma pergunta, eu anotei algumas dúvidas aqui de vocês para não esquecer, porque quando eu abro aqui as mensagens, começa a travar um pouco. Mas eu vou abrir no final mesmo assim, se você quiser me mandar o seu jantar aqui, pode mandar. Então, assim, né, evitar também, como eu falei, esses alimentos mais gordurosos, eu acho que a gente deve evitar, sim, à noite. Priorizar também aqui, quando a gente fala, né, no processo de emagrecimento, para quem quer emagrecer, os carboidratos complexos à noite. Então, para fazer um jantar
com mais carboidratos complexos. O que seriam esses carboidratos, né? A aveia, que eu sempre falo aqui para vocês, que a gente deve sim consumir aveia à noite. Acho que funciona muito, é um alimento rico em fibra, também tem uma boa quantidade de proteína, apesar de ser um carboidrato complexo. Você também pode colocar o inhame, você pode colocar o amaranto, a quinoa. Então esses carboidratos, eles são super bem-vindos no jantar para quem está buscando, né, um emagrecimento mais saudável, que você vai conseguir sustentar isso a longo prazo. Então não tem problema nenhum, o carboidrato não é um vilão à noite, tá? Ninguém precisa ficar sem carboidrato à noite, só que a gente deve adaptar, sim. E também lembrando, como eu falei, né, no começo da live, que lembrem que o corpo de vocês à noite, ele vem desacelerando, então é natural que a gente queira menos, né, que o nosso corpo, assim, ele vá realmente querendo alimentos um pouco mais leves, assim. Uma das dúvidas que eu recebi era perguntando se a janta, se o almoço poderia, né, ser o mesmo na janta. Se o seu almoço for um almoço saudável, né, o que é isso? Né? Um almoço que você tem uma boa fonte de carboidrato, uma boa fonte de proteína, o que são, né? Lembrando, esses carboidratos que eu falei, né? As proteínas, então o feijão, a lentilha, o grão de bico, boas fontes também de vegetais, de legumes, pode ser. Só que aí a gente vai trabalhar nas porções. Eu fiz uma live também só sobre porções, para quem quiser aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais as porções, porque aí se você come um prato, né, com uma quantidade um pouco maior, assim, no almoço, é interessante que você reduza um pouco no jantar, sim, mas não tem problema que sejam os mesmos alimentos ali, se for algo bem saudável, sabe? O que eu acho, por exemplo, né, o ovo ali, que alguém me perguntou isso também. Para quem consome ovo, eu acho muito mais interessante você consumir ele no seu almoço do que no seu jantar, né? Para quem consome carnes também, queijos e tal, são alimentos, gente, que a gente demora mais para digerir, né? Então, é claro que à noite vai ficar muito mais difícil essa digestão, assim. Então, evitem no período da noite. No jantar, né? Lembrando que o jantar ali é o que a gente come 2 horas antes de dormir. Então, nesse jantar, o que eu acho também interessante de vocês terem sempre, assim, são boas fontes de fibras, né? Por quê? Porque essas fibras, elas vão dar saciedade. O que eu vejo que acontece com muitas mulheres aqui que me mandam mensagem, assim, me falam muito isso, meu grande problema é a noite, meu maior problema é a noite, eu chego com muita fome em casa e tal. E aí a gente tem que pensar nisso também, né? O que eu falo sempre pra vocês aqui? Que a alimentação, ela tá inserida em contexto, sim, né? E a gente tem que identificar isso em alguns pontos, assim. Como assim, né? Por exemplo, tem dias, gente, que tu vai estar mais cansada, vai ter passado por alguma situação desafiadora no trabalho, vai estar de TPM, ou vai estar menstruada, enfim, vai estar com alguma questão, e às vezes a comida é aquele aconchego que a gente tem, né? É aquele momento, o período da noite, assim, quando vê tu teve um dia tão cheio que tu quer chegar à noite, quer relaxar, quer ficar, né, quer comer algo gostoso, quer pedir uma pizza e tal. E tá tudo bem, assim, eu acho que vão ter dias e dias, né? Esses deslizes, assim, que muitas falam sempre, acontecem, só que a gente precisa saber identificar quando que é um deslize, né? Quando que você comeu, por exemplo, simplesmente porque estava ali com alguma questão emocional e tal, e quando realmente você estava, né, na sua rotina, assim, quando você conseguiu manter isso por mais tempo, assim. Eu acho que a grande questão para quem quer emagrecer de uma maneira definitiva, saudável, é isso, é pensar sempre em maneiras que você consegue sustentar essa alimentação a longo prazo, assim. Então eu quero mostrar para vocês também algumas dicas que eu pensei, assim, práticas, porque eu vi que muitas que falaram, né, quando eu abri essa caixinha de sugestões de jantar para quem quer emagrecer, eu vejo que muitas falam assim, eu não gosto de jantar comida de sal, eu gosto de jantar lanche. Me contem aqui vocês, se vocês preferem jantar mais comida tipo lanche, assim, tipo sanduíche, ou comida mesmo, assim. E também tem outro ponto, né, que nós somos muito de fases, eu sou muito de fases, por exemplo. Tem épocas que eu prefiro muito mais jantar salada, de repente ali algum inhame, algum bife de proteína vegetal, alguma coisa assim. E principalmente quando vai chegando o verão, agora mesmo, tá começando a aquecer um pouquinho aqui onde eu moro, eu tenho a tendência de querer alimentos mais frescos, então alimentos mais crus. Eu acho que isso depende muito, assim, da época do ano, não sei com vocês. Algumas seguidoras que mandaram mensagem, elas trouxeram muito essa questão, assim, eu prefiro muito mais comer lanche do que necessariamente fazer um prato de comida. Tá errado? Não tá errado, desde que esse lanche, ele contenha, então, os grupos alimentares, né, que você não coma, por exemplo, só um pão à noite,
né? Eu sempre falo isso aqui nas lives, as minhas alunas sabem disso. Qual que é o problema da gente comer só o pão à noite? Que a gente vai dar pico de glicemia no nosso sangue, então a gente vai aumentar o açúcar do nosso sangue. E isso é péssimo para quem quer emagrecer, para quem quer manter o peso, né? Ainda faz com que a gente dificulte o processo de emagrecimento. Nós mulheres ainda faz com que a gente tenha um acúmulo assim, de gordura abdominal, que é o que muitas mulheres não querem. Então, evitem de comer. Não é que não pode comer o pão. Isso eu falo em qualquer horário do dia, assim. Mas come de preferência um pão integral, né? Coloca ali uns grãos. Então, por exemplo, pode ser gergelim, pode ser chia, né? Faz um patê vegetal. Aqui na página eu já ensinei a fazer, assim, eu perdi as contas quantos patês eu já ensinei a fazer aqui. Justamente porque eu acho que a gente aprender a fazer opções torna a alimentação muito mais democrática, a gente não enjoa de comer aquilo, né? Então acho que vocês podem ir adaptando. Então pode sim consumir o lanche à noite para quem quer, mas aí monta esse lanche, por exemplo, com as dicas que eu vou dar aqui para vocês hoje. Lembrando, uma pergunta que eu ia fazer para vocês, eu não sei aqui como é que é com vocês, se vocês fazem, por exemplo, ceia à noite. O que é a ceia? A ceia é aquela refeição que a gente faz próximo do horário de dormir. E por que eu toquei aqui no ponto da ceia, tá? Porque assim, eu vejo que muitas pessoas têm o costume de fazer essa ceia e às vezes não é nem por fome física, às vezes é porque você já tem esse costume de comer muito próximo do horário de jantar, de dormir, desculpa. E o que acontece? Você já fez a sua janta lá 2 horas antes de dormir, chega pertinho do horário de dormir, dá aquela vontade assim, muito rápida, e você quer comer, por exemplo, alguma coisa muito próximo de dormir, tá? O que eu aconselho aqui pra você? Não é que não possa comer, tá? Claro que existem, eu digo aqui pra uma pessoa saudável que tá buscando emagrecimento. Em alguns casos específicos, por exemplo, né, grávidas, por exemplo, diabéticos, atletas, né, casos específicos assim, que pode ter uma hipoglicemia, vai ter uma ceia. Mas eu digo pra grande maioria aqui das pessoas, o que a gente pode pensar, gente? Que muito próximo do horário de dormir, você já vai deitar, então o teu corpo ele não vai ter ali como, por exemplo, metabolizar aquilo ali, né? Então, por exemplo, se tu come um bolinho, né, perto de dormir, que seja um bolinho fit, já me mandaram essa pergunta, uma barrinha, um pedacinho de chocolate 70%, por mais que seja algo saudável, eu acho que a gente pode manejar essa ceia um pouco mais próximo, assim, mais cedo, né? Não tão próximo do horário de dormir. Lembrem, pessoal, como eu falei, né? O nosso corpo, ele não precisa de tanta energia próximo do horário de dormir, né? Pelo contrário, por mais que ele vá estar ali trabalhando e tal, ele vai estar no modo silencioso total, né? Então, a gente precisa, na verdade, estar ali fazendo já um preparo para ele fazer esse repouso, assim, não tá colocando mais comida, né? Eu acho que isso é muito um reflexo, assim, do nosso mundo moderno, né? Que a gente tem muito esses snacks, e a bolinho, e a bolachinha, e aí a gente vai no super e tem aquele monte de opção, né? De snackzinhos e de coisa fit, e mesmo sendo fit, né, a gente sabe que isso não necessariamente vai te ajudar no teu processo de emagrecimento. Então, assim, na ceia, assim, a sugestão que eu dou é que você evite fazer uma ceia com comida, né, realmente, assim, principalmente carboidrato. Eu acho que esse é o horário que a gente deve evitar o carboidrato, tá, na ceia, porque é muito próximo ao horário de dormir. Mas eu tô com vontade, por exemplo, tô com uma fome, assim, enorme de comer, o que eu faço? Primeiro a gente precisa entender, né, ver se essa fome é física mesmo. Eu garanto que ela não é uma fome física, porque se você jantou 2 horas antes do seu corpo, você não vai estar com fome, tá? Eu vejo que a mentalidade das dietas faz muito com a gente também. Pra quem já fez muita dieta aqui, me contem se já aconteceu com vocês, que a gente tem até medo de sentir fome, sabe? Porque a gente passa tanta fome nessas dietas, fazendo essas dietas, que a gente sente uma fomezinha e já fica assim, meu Deus, vou comer porque eu não quero ter aquela sensação de novo. Sendo que às vezes sentir um pouquinho de fome, eu não tô falando pra ninguém passar fome aqui, por favor. É só pra evitar, assim, de você estar o tempo inteiro consumindo algo, mesmo sendo que às vezes é uma fome emocional. Sendo que às vezes você já tá indo dormir, sabe? Então, na ceia, eu acho que assim, o que é perfeito pra ceia, eu vi até aqui que a Dé falou alguma coisa, a ceia aqui geralmente é chá de erva mais calmante, sem açúcar, perfeito. Então, a erva mais calmante que a gente pode colocar, né? Uma erva cidreira, um chá de camomila, perfeito pra esse período.
Sem açúcar, claro, porque né, o açúcar é um carboidrato, então a gente estaria também dando esse pico de insulina no sangue. Então, assim, o chá é excelente, eu acho que é um hábito que a gente começa a desenvolver com o tempo. Assim, eu não tinha esse hábito de tomar chá, eu também fazia ceias, às vezes, por exemplo, consumia algo muito tarde e sentia que isso atrapalhava, assim, até no sono, atrapalha muito no sono a gente fazer uma refeição tão próxima do horário de dormir. Mas assim, pra quem sentir muita vontade, tô assim, quero comer alguma coisa, daí tu come alguma fonte de preferência, assim, né? Ou uma fonte de proteína ou alguma fonte de gordura, assim, que eu acho que a melhor combinação para esse horário é, por exemplo, um punhadinho, assim, de castanha ou de alguma semente oleaginosa. Eu acho que uma muito boa, inclusive, é você reaproveitar ali a semente de abóbora. Eu já ensinei a fazer também essa receita aqui, e você reaproveita e faz, por exemplo, assim, né, um punhadinho mesmo, gente, pequeno, porque o corpo tá indo já descansar. Então, acho que é importante vocês pensarem nesse sentido. Pode tomar um chá gelado de camomila ou de outra erva nesse calor? Claro que pode ser gelado sim, não tem problema nenhum. Outra sugestão também para ceia, né? Claro que aqui é uma coisa que eu tomo o dia inteiro, mas também pode ser um chá gelado de alecrim, né? Então, com mais alecrim, você pode fazer ali uma fervura de alecrim e tomar também na ceia, não tem problema. Eu acho só o interessante é vocês pensarem nisso, assim, que o nosso corpo, quando ele vai dormir, ele não precisa de tanta energia assim, então não há necessidade nenhuma, né, de ali perto de dormir, por exemplo, você tomar que seja um shake ou que seja qualquer coisa, porque o seu corpo está se preparando para dormir. E eu acho que a gente exercitar também essa sensação de saber desenvolver, né, o que é fome física, o que é fome emocional, é muito interessante. Porque às vezes você fala assim, ontem uma pessoa perguntou, eu tenho o costume de comer um chocolate 70%, sempre antes de dormir, assim, eu deixo ali, tô lendo um livro com chá e quero tomar um quadradinho. Aí eu digo assim, poder pode, sabe? Mas precisa mesmo desse quadradinho, sabe? É fome que tu tá, né? Eu acho que esse quadradinho, ele pode entrar em outro lugar, né? Em outro momento do dia, assim, que ele vai funcionar muito melhor, tu vai aproveitar muito melhor os antioxidantes, né? Porque a gente sabe que chocolate tem, sim, benefício se for com uma alta concentração de cacau, então coloca ele em outro ponto, assim, e se perguntem isso, gurias, vocês que estão aqui comigo, se perguntem sempre antes de comer alguma coisa, sabe? Eu preciso disso mesmo, eu tô com vontade de comer, porque eu vejo que isso atrapalha muito vocês no processo de emagrecimento, assim, sabe? Porque como a gente se desconectou muito da nossa alimentação, da nossa relação com a nossa fome, a gente passou muito tempo fazendo protocolos aqui, me contem, quem aqui que já fez dieta restritiva, quem que já ficou muito tempo sem comer, me contem isso. O que você... Aqui uma pergunta interessante, a Carol perguntou, o que fazer depois de identificar que a minha fome é emocional? Quando a fome é emocional, daí, né, o que a gente deve pensar? Que não vai ser uma comida que vai saciar ela. Porque de repente tu tá com algum desafio no dia, tu tá triste, tá chateada, tem algo que tu não resolveu em ti, né? Ou assim, não te trabalhou no dia, ou brigou com alguém, ou às vezes é simplesmente uma ansiedade do dia, acontece. E é interessante que tu saiba, quando tu identifica essa fome emocional, que não vai ser um chocolate que vai acabar com ela, entende? Porque aí tu vai comer o chocolate, depois tu vai querer outra coisa, tu vai querer o brigadeiro, e aí a fome emocional, gente, como é que a gente identifica muito ela? Ela tá muito relacionada a alimentos específicos, assim. Quando a gente tem fome emocional, a gente não quer, por exemplo, um prato ali de comida, a gente quer o sonho da padaria, a gente quer o shake não sei da onde, sabe? Então não é a fome física, ela vem na barriga, no estômago, assim, ela é algo fisiológico, a gente precisa daquilo ali, né? Enquanto que a fome emocional não. Então existem outras maneiras pra gente trabalhar a fome emocional, né? Eu acho que é algo que é muito importante, né? A gente fazer uma atividade física, isso ajuda muito a gente colocar para fora o estresse do dia a dia, né, para evitar que tenha essa compensação, assim, de estresse na comida. E lembrando lá no começo da live, como eu falei, a alimentação tem contexto sim, tá? O jantar nem sempre vai ser igual. Eu acho importante também vocês pensarem numa coisa, gurias, não se comparem, tá? Eu vejo que aqui no Insta, né, a gente tá sempre vendo os stories das pessoas e às vezes tu tá lá num dia difícil e aí tu vê lá a foto de uma pessoa com um jantar perfeito, né? Só que assim, o jantar dela, ele tá ok com o contexto dela, né? Com a rotina dela. De repente, naquele dia, tu não conseguiu fazer.
O que eu quero sempre trazer para vocês aqui nessas lives de domingo, quando a gente se encontra, são ferramentas mesmo, são dicas práticas para o dia a dia de vocês. Aqui eu tenho que dar orientações gerais, né? Porque eu não tenho como conversar com cada uma. Então, assim, são sempre maneiras assim mais amplas de vocês praticarem isso e saírem dessas restrições, assim, que foi o que eu já fiz muito tempo, tá? Eu falo por mim, eu me lembro, assim, com uma tristeza, quando eu não entendia nada de nutrição e a minha janta, por exemplo, era omelete com não sei quantos ovos ali, que eu nem sabia. Já cheguei a fazer mais de 2, 3 ovos ali batidos e deu, aquilo ali era minha janta. Sendo que é algo extremamente gorduroso, que ultrapassa a quantidade de gordura que a gente deve consumir no dia. E aí a gente precisa pontuar algo que é muito importante, tá? Por mais que eu sei que muitas pessoas querem emagrecer, eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido, a gente precisa saber, gente, que emagrecimento, né, estar magra, não necessariamente é você estar saudável. Então, o que eu sempre defendo aqui, justamente, é esse emagrecimento com saúde, entende? Que você consiga emagrecer, manter isso, e quando você vai lá, faça os exames, eles estejam ok, entendeu? Tu não tá lá com teu colesterol nas alturas, que isso a longo prazo vai te trazer diversos prejuízos de saúde mesmo. Então, eu acho interessante vocês pensarem nisso, assim, pensa num jantar que seja gostoso, seja saudável, mas que te traga saúde também. Porque, é claro, aí eu sei que muitas pessoas falam, mas é muito fácil fazer um ovo à noite, eu vou ali e cozinho e tal. Mas é muito fácil também fazer legumes no vapor, entende? É muito fácil também. Que nem quando as pessoas me falam, mas eu tô acostumada a fazer o frango à noite assado e tal, porque é muito mais simples, mas é muito simples também a gente fazer outros alimentos assados, né? Para quem consome frango ainda não tem problema nenhum, eu só acho que no período da noite a alimentação, quanto mais à base de plantas, melhor para o processo de emagrecimento, porque aí a gente reduz a quantidade de gordura nesse horário, que é quando o nosso corpo vai ali realmente para o período do sono. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Isso sempre perguntar se como emocional me ajudou muito a melhorar a minha alimentação. Olha, a Ju falou aqui, ótima dica, isso ajuda muito mesmo, porque a gente se alimenta muito, né? Isso acontece com todo mundo, eu queria falar isso pra vocês também, acontece eventualmente comigo também, gente, eu sou assim, totalmente humana, por mais que hoje, graças assim a muito estudo, autoconhecimento, trabalho interno mesmo, eu consegui, sabe? Conquistar minha autonomia alimentar. Então a alimentação pra mim ela não é mais algo desafiador assim, só que ainda assim tem dias, por exemplo, que eu vou comer porque eu tô estressada, cansada, só que qual que é a diferença, né? Nesse dia, quando a gente já tem essa percepção, a gente já sabe o que aconteceu, a gente já olha e fala, foi por causa disso, foi porque eu deixei tal coisa de lado, foi porque eu não fiz, por exemplo, a minha atividade física, foi porque eu não meditei, porque eu não escrevi, né? Então assim, a gente já consegue mapear isso. Deixa eu ver o que a Dé querida falou. Dieta restritiva me adoeceu emocionalmente. Cheguei a sentir medo de comer. Olhem isso, gente. Mesmo com dor física no estômago de fome. Hoje estou aprendendo a identificar a fome emocional e fiz as pazes com a comida. Querida, a Dé é aluna da mentoria do programa Conscientiza. Ela traz muitos relatos assim que me faz cada vez mais, sabe, ver o quanto que é importante eu estar aqui com vocês, desmistificando essas dietas restritivas. Inclusive a Dé até comentou que ela participou já de um grupo e tal, que era muito restritivo e tal, ela saiu de lá, emagreceu, só que ela não saiu com saúde. Então vejam como tem, né, assim, como não é porque você vai emagrecer que você vai ter mais saúde, vai estar mais saudável e tal. Então, assim, gente, mas o que é o desafio 40 todo dia? Todos podem participar. Todos podem participar, inclusive amanhã, durante essa semana, eu vou entrar aqui numa live rapidinho com vocês, só pra contar melhor desse desafio, porque foi um desafio pessoal meu, assim. Como eu falei, a alimentação é algo que já faz parte da minha rotina, mas o exercício físico, assim, eu tenho que persistir, sabe? E nessa quarentena eu deixei muito a desejar, assim, eu poderia ter feito em casa, poderia ter me exercitado e não consegui. Me contem vocês aqui como que tá sendo com vocês os exercícios físicos, vocês estão conseguindo fazer? Porque, gente, a alimentação, né, são pilares da saúde, né? A alimentação, o movimento, né, colocar o corpo em movimento, então se exercitar é importante. E eu acho que quanto mais a gente consegue ter esse hábito, assim, ajuda demais. Então eu tava fazendo, por exemplo, 2 dias, às vezes eu ia 1, e aí eu meio que me desafiei, assim, pra eu ver se eu vou conseguir até o último dia do ano. Então o projeto é esse, são 40 minutos de exercício físico, pode ser leve intensidade, pode ser alta, mas que eu me movimente, assim, porque eu fico muito tempo no celular, mas isso eu conto depois pra vocês em outro momento aqui. Vamos voltar pro tema da nossa live. Agora eu vou entrar então, gente,
Acho que eu falei tudo que eu queria falar, priorizar os carbos complexos, então, né, pra gente evitar à noite, principalmente, assim, consumir só uma fonte de carboidrato, não é legal, tá, gente, pra quem quer emagrecer. Não é que você não possa comer carboidrato, mas combina sempre o carboidrato. Aí agora eu vou dar aqui 8 opções, tá? 8 opções pra vocês. 4 opções de lanche para seguidoras que pediram, que gostam mais de opções de lanche, e 4 opções de, né, um jantar mesmo, mais comida de sal, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu vou pedir, gente, que vocês, enquanto eu vou dando essas dicas, que vocês me deem também as dicas de vocês, o que vocês costumam jantar, porque eu acho que tem tanta opção maravilhosa, né? A gente tem, nossa, mais de 3.000 tipos de vegetais, a gente tem muita opção, que eu acho que nesse período, assim, a gente vai até, às vezes, tem alguma que eu esqueci, você traz aqui pra mim. O que a Bia falou aqui? Conseguir mais firme nos treinos todos os dias. Fiquei muito orgulhosa de mim, haha, uma rotina mesmo. É isso aí, assim, eu acho que isso, a gente se coloca um desafio, né, ali que a gente consiga cumprir. Eu ia colocar 1 hora, mas eu sei que pra mim é muita coisa. 40 minutos eu consigo fazer, por exemplo, em casa, num dia que eu não vou fazer nada, né, não vou caminhar, não vou fazer musculação, nada. Então, 40 minutos eu consigo fazer de yoga em casa, sabe? Porque passa muito rápido e são 40 minutinhos, assim. Fora que tem algumas pesquisas, né, que mostram isso, assim, que é a partir dos 30 minutos que a gente começa a realmente ter uma queima maior ali. Então, é por isso que eu coloquei. Nesse calor eu gosto de jantar salada de frutas. Falaremos sobre isso já, Pri. Desde 16/1, tô caminhando 5 km por dia. É uma pequena revolução na minha vida. Parabéns, gurias. Vocês estão assim, ó, arrasando. Tô vendo aqui que a gente tá aqui, ó, num grupo de mulheres aqui que estão realmente, né, querendo fazer alguns ajustes mesmo, assim, né? E a gente vai aos poucos melhorando e tendo cada vez mais qualidade de vida, que é por isso eu acho que vocês estão aqui comigo sempre, né? De uma maneira mais leve, sem neura. E formando mesmo essa comunidade aqui. Eu sei que a gente está sempre unidas aqui, por isso que eu sempre agradeço vocês. A cada comentário nos posts, vocês contribuem demais, gurias. Sempre que vocês veem um post meu, deixem lá o relato de vocês, porque isso ajuda que mais mulheres vejam que a gente pode viver assim, sabe? De uma maneira mais leve, que chega de tanta dieta, chega de tanta restrição, sabe? Chega de a gente achar que nós só precisamos estar sempre emagrecendo para o verão. Não, a gente pode emagrecer definitivamente. Então eu espero que vocês, que sempre me perguntam isso, né? Como emagrecer e tal, eu como tudo saudável, mas eu não emagreço. Muitas vezes esse comer tudo saudável e não emagrecer está muito relacionado a algumas questões, tá? Primeiro, as porções, a gente já falou sobre isso. Segundo, eu acho que muito essa questão do jantar, o que a gente janta, influencia muito no processo de emagrecimento, justamente porque você não vai se exercitar depois. Então, eu gosto de falar sempre assim, tem alguns alimentos que eu amo, tá? Vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, pasta de amendoim. Gente, eu amo, é muito bom, tá? Pra quem não sabe, a pasta de amendoim, ela é uma boa fonte de proteína. O amendoim, ele é uma leguminosa, então é uma fonte ok de proteína. Mas o que eu faço geralmente assim, não vou comer nunca à noite? Não, eventualmente eu como. Mas eu sempre consumo a pasta de amendoim antes de me exercitar. Ou no período da manhã, porque eu sei que eu vou ter todo dia para ter essa queima, né? Então, assim, e a pasta de amendoim, quem tem aqui em casa, quem tem em casa sabe, é muito difícil a gente botar, assim, uma colherinha pequena, porque ela é muito boa, então a gente acaba se passando um pouquinho. Então, é o que eu sempre digo, assim, a pasta de amendoim, o ideal, né? Uma colher de chá, dependendo do objetivo de cada uma, e de preferência cedo, assim, no café da manhã, ali no máximo no lanche da tarde, porque à noite já é um alimento, que por mais que seja... Ai, gente, desculpa o barulho. Por mais que seja uma boa fonte ali de proteína, ela tem também uma quantidade grande de gordura. Então é interessante controlar assim nesse período. E se você tem o seu alimento que você gosta, que pode ser qualquer um, não sei, que você gosta muito de comer durante o dia, evita à noite se ele é muito gorduroso, se ele é muito calórico, tá? Pra quem gosta de comer, por exemplo, eu recebi algumas mensagens, Maia, o que tu acha do peixe à noite? Me perguntaram da sardinha, o que eu acho à noite? Eu acho assim, como eu falei, né, é um alimento gorduroso, a sardinha principalmente, né, que é aquela que vem enlatada, vem com muito óleo. Então eu acho que para quem consome, tenta colocar essa sardinha no almoço, né, de repente faz nesse lanche da tarde, e aí no período ali da janta, né, 2 horas antes de dormir, quanto mais alimentação à base de planta, melhor, gente. Isso é um dos pontos, então, como eu sempre falo, né, do comer tudo saudável e não emagrecer.
Lembrem que pra gente emagrecer, a gente precisa consumir menos calorias, né, do que a gente vem consumindo e também queimar, né, mais calorias, fazer uma atividade física, assim, que não é simplesmente, gente, você fazer assim, essa semana que vem eu quero emagrecer, vou cortar tudo, vou ficar 5 dias a ovo, vou emagrecer. Aí uma menina já me mandou essa mensagem falando, mas eu vi tal profissional falando. Gente, o que vocês devem sempre ter em mente, assim, que existe uma indústria gigantesca, né, que ela faz artigos, faz estudos e ela faz muitos desses valorizando alguns produtos que não são tão saudáveis, né. A prova disso é que hoje a gente já tem muitos estudos falando o que é saudável e ainda assim a gente encontra, gente, no mercado, salsicha da Turma da Mônica. Eu sempre falo isso aqui, mas é que eu fico triste de ver isso, né, sendo que a gente já sabe que a salsicha ela é um produto associado a diversas doenças. Então, lembrem disso, assim, que quando vocês virem que algum profissional falou que pode consumir, por exemplo, sei lá, bacon, sei lá o que, à noite, pensa nisso, assim, pensa que os estudos mais atuais já nos mostram que a gente não deve consumir esses alimentos e que quando a gente quer um emagrecimento a longo prazo, não vai ser na restrição que a gente vai conseguir. Por que aqui eu sempre bato a tecla que eu não acredito na dieta cetogênica, low carb, né? Porque eu acho que ela pode até te fazer perder peso, mas por um período muito curto e depois tu acaba voltando. Porque quem é que vai conseguir, gente, ficar o resto da vida sem comer um pãozinho de beijo lá, que seja, um pão de queijo para quem come, um pãozinho de mandioca, né? Você não vai comer nunca mais um pão integral, um pão, aqui a gente chama, né, o pão cacetinho no sul, mas o pão francês para vocês. Eu amo, gente, amo, coisa boa a gente comer um pãozinho ali, com uma manteiguinha de coco, né? Então eu acho assim, a longo prazo você não vai conseguir sustentar. Então por que não aprender agora a adaptar uma alimentação que você vai conseguir sustentar para sempre? E no jantar, então vamos lá, opções de jantar agora, começando com a primeira opção para um jantar de lanche, né? Pra quem sempre pede que eu traga aqui opções mais puxadas para um lanche, assim. O que a gente pode fazer de jantar saudável? Pode fazer um sanduíche, né? Pra quem gosta, eu acho que é algo bem prático, torrada, não tem problema também, pode ser. Como é que a gente monta essa torrada para um jantar? A gente vai colocar então, né, 2 fatias de pão integral, uma dica para descobrir um pão integral, e aqui também eu vi que alguém pediu, gente, dica de como escolher a pasta de amendoim. A gente escolhe a pasta de amendoim nos ingredientes e é sempre quando falar assim, apenas amendoim, tá? Porque a pasta de amendoim mais saudável, ela só tem amendoim e inclusive é a mais barata, tá? Tem umas lá que eles botam muito ingrediente, tá? Não precisa aquilo. Você vai pagar mais caro e você consegue associar aqueles ingredientes se você botar ali um gergelim, se você botar, sabe, uma fibra e tal, então não precisa. A mesma coisa pro pão, tá? O pão, como é que a gente encontra o pão integral? Primeiro, gente, eu até vou fazer com vocês aqui um dia um experimento de alguns produtos industrializados para vocês verem. Vou pegar alguns desses que dizem que são fit e vou fazer um experimento, mas isso em seguida eu mostro. Enquanto isso, assim, o que a gente deve pensar? A gente consegue fazer pãozinho de frigideira em casa com 3 ingredientes. Eu já ensinei a fazer uma aveioca, que se você colocar um pouquinho mais de aveia, ela fica um pãozinho de frigideira. Então você pode fazer a sua ou comprar pães integrais, né? E para escolher o pão, sempre o que tem menos ingredientes. Sempre vai lá e olha o rótulo, o que tiver menos ingredientes, tu compra, porque com certeza ele é o melhor, tá? E aí faz então esse pão, essa torrada, né? Vai colocar então algum patê ali. Qual que é a minha sugestão, né? Como a gente vem falando nessa redução de gordura ao longo da noite, então o que seria ideal para um pão à noite? Para um patê à noite, um patê de ervilha, um patê de grão de bico, um patê de gergelim, né, perfeito, que é proteico, que ao mesmo tempo é mais leve. E aí você pode colocar um tomate, um alface, uma cenoura, enfim, faz um sanduíche assim mesmo. Pode comer como sanduíche, pode fazer como torrada, enfim, esse seria uma boa opção de jantar saudável para quem quer emagrecer. Leve e ao mesmo tempo, né, completo, que você não vai passar fome, porque você não vai comer um único alimento, não vai comer um ovo, sabe? Uma barrinha, uma coisa assim, não tem necessidade, tá? Barrinha de cereal também me perguntaram, eu anotei isso, não é legal para jantar, tá, gente? A barrinha de cereal, ela inclusive é um alimento ultraprocessado, muitas vezes, porque ela tem mais de 5 ingredientes. Patê de semente de girassol é maravilhoso, eu já ensinei a fazer uma aqui na página, que eu até chamei ela de maionese, porque ela fica muito parecido com uma maionese. A semente de girassol, eu comprei um saco, que não foi nem por... acho que foi R$2 e pouco, eu coloquei pra vocês no post, então vale realmente a pena fazer. Fica uma delícia, fica muito bom e fica super proteico também, então é excelente para consumir à noite.
Uma outra opção, então, de janta, né, para quem quer algo mais parecido com um lanche aqui, daí eu coloquei a opção da veioca, que quem me acompanha aqui sabe que eu sou apaixonada porque eu acho muito prático de fazer. A veioca basicamente é aveia, água, mexe, coloca na frigideira e tá pronto. E aí qual que foi a sugestão que eu coloquei pra vocês de recheio, né? Pode ser com espinafre, porque aí tu já vai dar uma cozinhada no espinafre ali, lembrando que o espinafre é interessante a gente consumir ele sempre cozido, que ele tem oxalato de sódio, então ele dificulta um pouco a absorção de outros nutrientes. A gente não deve consumir ele cru, então é bom cozinhar ele ali junto com uma veioca, como se fosse uma panquequinha mesmo, com tomate seco. Eu já fiz, fica muito bom. Se vocês colocarem ainda um fiozinho de azeite de oliva, fica assim, ó, excelente. E aí tu vai estar colocando boas fontes, né, de proteína, vai estar colocando os legumes ali, vai colocar uma fonte de gordura vegetal, né, no azeite. A aveia, ela tem proteína, mas aí a gente pode colocar um pouquinho mais de proteína ainda colocando, por exemplo, uma colher de patê de semente de girassol. Estaria super ok, uma janta leve, saudável para quem quer emagrecer. Claro que a porção, né, gente, vai variar muito, mas assim, via de regra, uma porção, um pratinho assim, estaria ok já, tá? Aí a terceira opção que eu botei aqui pra vocês é pra quem mora em lugar mais quente, né? Pra quem já tá aí, as seguidoras que são do Rio, que moram na praia, que são sortudas e moram na praia. Uma opção legal, eu até vi que alguém falou mais em cima, ó, na janta. Pode ser só legumes e vegetais? A Martinha perguntou. Pode ser só legumes e vegetais, mas aí lembra assim comigo. Que se tu vai comer, né, só legumes e vegetais e tu não vai sentir fome até a hora de dormir, ok, assim. Acho que não teria problema nenhum, principalmente se tu almoçou bem, consumiu boas fontes, né, de macronutrientes no almoço. Por que eu acho que é difícil, assim, a gente comer só salada? Eu sinto fome, vou dizer pra vocês a verdade. Se eu comer só um prato de salada à noite, eu vou ficar com fome. Então, como é que eu vou dar uma turbinada nessa salada? Aí é a nossa terceira opção. Eu coloquei uma salada, daí eu falei com tahine. O que é o tahine? É a gente triturar a semente de girassol e fica uma pastinha super proteica, e aí tu pode colocar também por cima, né, pra ficar um pouco... Eu prefiro, assim, tá, gente, aquelas torradinhas, não sei se vocês sabem que eles chamam umas torradinhas, assim, tipo de pãozinho, como se fosse quase que um tempero, mas é de pão, assim, sabe? Não é croton que chama, não lembro agora o nome. Mas é umas torradinhas assim, porque aí tu tem uma fonte ali de cereal, que também vai te trazer um pouquinho de saciedade, e elas são feitas com pão integral também. Se tu nunca encontrou pra comprar, como é que faz? Pega aquele pão que tá quase ficando velho, integral, sabe? Aí tu pega ele, torra ele na torradeira, corta ele em quadradinhos assim, e aí usa pra temperar as tuas saladas. Porque aí tu vai ter fontes melhores, né, nessa salada, não vai ser só os vegetais. Nada contra, eu amo vegetais. Só que eu tô falando que no meu caso eu sinto fome se eu comer só salada à noite. Então eu preciso complementar esse jantar. A Bia falou, a veioca pode ser com ovo e aveia? Pode, Bia, não tem problema nenhum. Eu só acho que no período da noite, assim, se a gente evitar, né, consumir alimentos muito gordurosos, pra quem quer emagrecer, eu acho que é melhor. Então eu acho que esse ovo, assim, se tu não comeu nenhum ovo ao longo do dia, até que tudo bem, assim, só que eu acho que a gente deve lembrar sempre que o ovo, ele tem uma quantidade grande de gordura, então no período da noite, assim, eu acho interessante avaliar. Mas pra quem consome, eu acho que se não comeu, né, se teve foi um dia que não consumiu ovo e tal, acho que pode funcionar. A aveioca eu faço sem ovo, tá? A aveioca que eu faço é só com aveia e água, fica muito bom. E eu falo por experiência própria de quem já fez muita crepioca com ovo, tá? Então fica bom mesmo, eu tenho um vídeo já, se vocês quiserem eu posso postar depois nos stories pra vocês reverem ele, mas fica super gostoso, pode fazer ela doce, pode fazer ela salgada. Uma variação dessa panqueca, por exemplo, é tu fazer, né, ao invés de colocar sal, nessa que eu falei de espinafre, tu coloca sal ali, orégano, e numa doce tu coloca canela com banana, fica show, fica muito bom também, tá? E daí mais uma opção então, que seria a nossa quarta opção de jantar, né, do tipo lanche, assim, pra quem pediu, são para aquelas pessoas que preferem, assim, que existem pessoas que preferem também, jantar à noite, não tem muita fome e prefere uma vitamina, tipo aqueles bowls, assim, sabe? Como se fosse um açaí, mas ao invés de ser o açaí, não que não possa ser, porque se for um açaí mais saudável, sem açúcar, acho ok também. Mas o que vocês podem fazer é fazer ou aquele sorvete que eu já ensinei a fazer aqui na página de grão de bico, que fica muito bom, tá? Pra quem nunca experimentou, talvez ache que vai ficar ruim, mas fica uma delícia. Tá ali nos meus vídeos, ali nas receitas em vídeo. É uma boa opção, uma vitamina, então, de grão de bico, como se fosse
como se fosse um sorvete assim, mas também pode ser feita com banana. E aí quando tu quiser, né, aumentar a quantidade de proteína dessa vitamina, eu vi aqui, ó, o Thiago perguntou, crepioca você já misturou com whey? Eu nunca misturei, mas pode misturar também, não tem problema nenhum, né? O whey, que é aquela proteína isolada ali, pode misturar sim, não tem problema nenhum. Acho que vai aumentar ainda mais a quantidade de proteína. Para quem já tem o costume de tomar, é uma boa opção também. Então seriam essas as sugestões de jantar, assim, do tipo lanche para vocês, tá? E agora eu vou entrar nas opções de jantar do tipo jantar mesmo, assim, do tipo comida de sal, como eu falei que a gente fala aqui. Me contem o que vocês preferem. Se vocês preferem jantar ou lanche, tá? Eu confesso que depende muito, assim. Eu sou, como eu falei, sou bem de fases. No inverno eu prefiro mais jantar, aqui é bem frio, né? Então eu prefiro uma sopa, uma comida assim. E no verão eu prefiro mais essa coisa de saladas, aí adaptar, misturar até vitamina. Tem dias que eu quero comer vitaminas. Deixa eu ver o que vocês falaram. Sinto pouca fome à noite e durmo cedo, por volta das 23. Então, ok, assim, não tem problema. Se você não tem fome à noite, consegue comer só uma salada, vegetais, legumes, eu ainda colocaria ali uma fontezinha de... Acho interessante a gente colocar sempre uma fonte de proteína junto nesse jantar, para que a gente aumente também a qualidade nutricional e que também você evite, como eu falei lá no começo da live, de dar pico, né, gente, de insulina, assim, lembrando que os vegetais, né, os legumes, dependendo do legume que você for, eles são carboidratos, então é interessante que a gente coloque alguma fonte, assim, pode ser a chia também, para temperar ali, lembrando que a chia, a gente pode consumir ela, né, sem triturar, então fica perfeito. Arroz com feijão e legumes também pode ser, daí o que eu ia aconselhar, né, que a gente consuma, por exemplo, um arroz integral, né, eu acho que dá pra talvez fazer o feijão com os legumes, né, e um pouquinho menos de arroz, tem que ir adaptando assim. E uma dica, gente, para quem quer emagrecer, tá, o que é interessante que vocês pensem, que alguns dias da semana a gente pode alternar, né, então alguns dias da semana a gente pode comer, por exemplo, no jantar, um arroz, um feijão, nos outros a gente vai mesclar mais, por exemplo, uma salada, daí a gente vai colocar uma fonte de proteína vegetal, a gente vai colocar, por exemplo, um tahine por cima, tá? Aí agora eu vou dar aqui para vocês os exemplos então de jantar, eu anotei alguns aqui para esquecer. A questão da chia, tá, gente? Isso é uma coisa que existem muitas polêmicas por trás. O que a gente tem de embasamento quando a gente fala em chia? Para a gente consumir a chia, o nosso corpo precisa estar hidratado, né? A chia tem fibras que a gente precisa estar hidratado para absorver elas. Então, é interessante que nós estejamos hidratados sempre. O que é interessante fazer com a chia? Você pode fazer um pudim de chia, colocar na água e tal, mas pode sim consumir a chia em cima da salada, ela não precisa ser consumida só hidratada, tá? Tem algumas coisas na internet que são assim, que não tem relação, tá? Então não precisa sempre hidratar a chia, mas claro, você precisa estar hidratada, você precisa ter uma boa alimentação, tá? Eu vejo que tem tantas questões na alimentação das pessoas que elas devem se preocupar, né? Como os embutidos industrializados, diversas coisas. Aí as oleaginosas, que são maravilhosas, a gente vem com esse monte de mito, assim, né? Mas, então, era esse ponto que eu queria tocar com vocês. O que diz aqui? Quais alimentos a gente pode usar para tirar um pouco a vontade de comer doce ou comer toda hora? Dani, eu acho que a live que vai te ajudar bastante é a live que eu fiz sobre saciedade. Eu falei bastante sobre isso lá, tá? A questão do chocolate tem outros fatores associados a ela, mas assim, via de regra, o que nos ajuda muito a não sentir vontade de comer doce todo o tempo? Primeiro a gente precisa ver se os nossos exames estão ok, tá? Porque às vezes é até alguma deficiência de algum micronutriente, né? Às vezes magnésio, enfim, pode ser alguma coisa que faz com que você tenha essa vontade. Às vezes pode ser aquilo como emocional, pode ser o hábito, né, gente? Lembrando que quando a gente tem o hábito de comer chocolate todos os dias, a gente vai querer comer chocolate todos os dias. Então eu acho que isso, Dani, eu acho que vai ser bom pra ti essa live que tá lá no meu YouTube. Eu vou colocar depois ela no meus stories pra ti, que aí tu vai direto pra live. Lá na live de saciedade eu falo muito sobre isso, assim, eu acho que a gente conhecer a nossa saciedade nos ajuda muito a evitar essa vontade de comer doce todo dia, tá? Então, vamos agora para os jantares, então, como eu falei, né, porque são mais com comida mesmo, assim. Então, a primeira opção, que eu acho que é uma boa opção de jantar saudável, leve, né, para quem tá buscando um emagrecimento saudável, por exemplo, você fazer um prato ali com um bife vamos dizer, né, que no seu almoço tinha feijão, ou tinha lentilha, ou tinha ervilha, não sei qual era ali a fonte que você tinha. Você pode fazer, por exemplo, pegar aquele feijão e fazer um hambúrguerzinho, tá?
de feijão, um hambúrguerzinho de lentilha à noite, para não comer a mesma coisa, sabe? Então faz ele na chapa, lembrando que pra gente fazer na chapa não precisa colocar azeite, não precisa colocar nada, é só uma frigideira antiaderente, assim, pode fazer acebolado. Eu fiz um ontem, mostrei pra vocês, ficou uma delícia. E aí, o que tu faz para complementar, né, esse bife ali de proteína vegetal? Aí sim, faz uma salada verde à vontade e legumes cozidos à vontade. Uma salada verde que pode ser de alface, pode ser de rúcula. E legumes ali, tu coloca os que tu tiver, pode ser uma cenoura, pode ser brócolis, cozidos no vapor. Seria um jantar, assim, excelente para quem quer jantar, para quem quer emagrecer, porque ele tem uma boa fonte de proteína, ele tem ali o carboidrato também dos legumes, e aí finalizaria, por exemplo, com um fiozinho, aí quando eu falo fiozinho, um fiozinho mesmo de azeite de oliva, teria uma boa fonte de gordura, seria uma janta excelente, tá? Ai, Maia, mas então tu quer dizer que eu não posso comer o arroz junto? Pode comer o arroz, se tiver vontade de comer, coloca ali 2 colheres de arroz integral, não tem problema, assim, mas eu acho que essa opção que eu dei pra vocês do hambúrguer de lentilha ou feijão ou grão de bico com um pratão de salada é mais equilibrado, assim, e ele é menos calórico, sabe, pro período da noite, então eu acho que funciona melhor. Mas claro, não tem problema nenhum comer o arroz, mas aí como eu falei antes, alterna alguns dias tu come arroz, outros tu não come, né, lembrando que a nossa alimentação ela varia, né, gente? Tem dias que a gente tá com mais fome, é natural, mas a gente precisa identificar isso, assim, né? Que vão ter alimentos, sim, que vão dificultar muito no processo de emagrecimento. E na noite é muito importante que a gente fique atenta a isso, tá? Aí a outra opção que eu coloquei aqui pra vocês, que eu acho que é muito fácil de fazer, eu faço bastante aqui em casa, eu não sei aqui se tem alguém aqui que não gosta de ervilha, que eu sei que algumas pessoas não gostam, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é a abóbora refogada, assim, tipo um refogadinho de abóbora com ervilha e com, né, daí cebola, alho, bem temperadinho, assim, é algo que eu acho muito prático de fazer, então eu quase sempre tenho em casa. E aí nesse refogado tu já vai ter, né, uma boa fonte de proteína da ervilha, ali a abóbora entrando como um carboidrato super bom. E aí ou eu como ele puro, por exemplo, no inverno, é uma coisa que a gente come muito aqui, a gente faz uma cumbuquinha com isso, né? E aí come ele como se fosse quase uma sopa, assim. E no verão, se tu quiser, tu pode comer ele junto, né, uma porçãozinha menor, junto com um saladão, assim. Então, acho que é uma excelente opção também e é algo barato, né? Lembrando que eu tento trazer sempre opções baratas para você, porque a gente poderia fazer aqui outras diversas opções com ingredientes mais caros, mas eu sempre tento trazer opções mais acessíveis para facilitar o nosso dia a dia, né? Para a gente conseguir manter essa alimentação a longo prazo mesmo. E aí a terceira opção que eu trouxe, que pode ser substituída, tu pode fazer ou com tofu, para quem tem acesso ao tofu, se já consumiu tofu, eu vi que alguma pessoa mais nas respostas aqui falou no tofu, pode ser o tofu. Para quem não tem tofu na sua cidade, pode substituir ele ou pela soja, tá? Soja graúda, ou pode substituir ele pelo grão de bico, que é maravilhoso, tá? E aí como que tu pode fazer ele? Pode fazer como se fosse eu já ensinei a fazer, inclusive, aqui o grão omelete, né, que a gente faz, que é como se fosse um omelete, mas de tofu ou de grão de bico, por exemplo. Aí tu faz ele na frigideira e tu pega esse ovo mexido feito de tofu ou de grão de bico e recheia uma berinjela, por exemplo. Faz um recheio de um legume. Então fica um jantar gostoso, fica um jantar atrativo também, porque tu faz ele bonito, também pode fazer para rechear legumes, assim, sabe? Abobrinha também, tomate. Lembra aquela receita que tinha, que era com tomate, a gente tira a polpa e coloca um recheio dentro, também pode colocar ali dentro. Então eu acho que para dias assim que vocês estão com mais tempo, querem ousar um pouco mais, acho que é uma boa sugestão. Ervilha congelada eu gosto, a ervilha seca não muito. Tá, então, daí para quem não quiser ervilha, pode ser a lentilha, pode ser o grão de bico, tá? Fica pelo gosto de vocês mesmo. E sobre a ervilha, eu acho que vale a pena a gente sempre testar ela de uma maneira diferente, porque eu detestava a ervilha também, até começar a fazer outras opções, outras receitas com ela e comecei a gostar mais. E aí, gente, só para encerrar então essa parte, eu quero ler algumas receitas, algumas jantas de vocês de ontem pra gente poder ver o que é melhor. Aí a última sugestão de jantar seria uma sopa, né? Porque eu acho que sopa, não sei, assim, aqui na minha cidade a gente consome bastante, é uma cidade mais fria, mas pode substituir para cidades mais quentes por cremes, né? Então você pode fazer um creme ao invés de uma sopa. E a sugestão que eu coloquei aqui é a minha sopa favorita, que é uma sopa de legumes, tá?
e aí que eu vou colocar junto com esses legumes ali, por exemplo, um milho, que eu amo, ou pode ser uma sopa de lentilha cremosa, se você quer uma sopa com mais proteína, né, que a lentilha é uma boa fonte. Então seriam essas as opções. Lembrando de novo, né, por que a gente deve pensar nisso, assim, porque o período do jantar, ele é decisivo, pessoal, no processo de emagrecimento. Por que muitas pessoas não conseguem emagrecer, né? Porque ela passa fome todo dia, então ela passa todo dia restringindo, aí chega ali 18 horas, lembrando que o nosso corpo é muito inteligente, né? Então se o teu corpo ele vem acostumado o tempo inteiro com um determinado volume calórico, que do nada tu corta, ele vai o tempo inteiro querer voltar para aquele número calórico. Então assim, vai aos poucos, equilibra essas refeições, né? Então, como eu tava falando, para quem restringe muito ao longo do dia, é natural que ali às 18, 19 horas tu tenha aquela vontade de comer tudo que tem dentro de casa, né? Tu queira comer assim, tudo, né? Justamente porque tu passou muita fome. Então, qual que é o ideal? Para quem quer emagrecer, a gente deve sempre pensar na alimentação como um todo. Ó, tô vendo aqui as dúvidas. Qual o melhor, lentilha ou ervilha? Os dois são maravilhosos, tá? Vai muito do gosto de vocês, a gente alternar. Eu prefiro a lentilha, mas assim, também consumo a ervilha quando eu quero variar, tá? As duas têm ótimas quantidades de proteínas, de fibras, uma quantidade ok de carboidrato também, então são excelentes opções de proteínas quando a gente fala do reino vegetal, que tem um teor zero de gordura, né, gente, que são livres de colesterol. Então, no período da noite, se a gente conseguir não consumir alimentos com colesterol, lembrando que os alimentos com colesterol são os alimentos, né, que vêm de origem animal, é ótimo para o processo de emagrecimento e também para o processo de saúde, né, pra gente ter cada vez mais saúde. A quinoa é maravilhosa, gente, eu não falo tanto de quinoa aqui porque eu sei que ela é um pouco mais cara, um pouco mais difícil de encontrar, mas ela é maravilhosa, gente. Acho que assim, não tem nem o que dizer. Para quem conseguir, para quem encontrar, eu trago sempre opções mais acessíveis para vocês, mas assim, a quinoa é um alimento excelente, tá? Então, isso que eu falei, né? Por que a gente deve evitar os carboidratos simples à noite? Acho que é importante vocês pensarem nisso, que o período da noite é um período importantíssimo para a saúde também. Então, agora eu vou escolher, gente, não vou conseguir responder todas, mas eu quero escolher aqui algumas dúvidas, algumas respostas que vocês mandaram. Os jantares, teve bastante coisa boa de vocês aqui, deixa eu ver. Ai, que medo de travar essa live, hein, gente? Vamos ver. Ó, deixa eu abrir essa aqui. Aqui, então, estão vendo aqui a caixinha de pergunta? Tá aparecendo pra vocês? Vou ler aqui essa opção, então, da Luana, tá? Ela colocou macarrão, proteína de soja, feijão com abobrinha, beterraba crua com pepino em conserva. Então, olha, tá uma boa opção, tá? Por mais que eu não saiba se esse macarrão é integral, se ele for um macarrão integral, vai estar perfeito. Se ele for um macarrão feito com, né, com farinha ali de trigo, eu recomendaria que fosse um macarrão integral para esse período da noite, porque tem uma quantidade muito grande de carboidrato no macarrão com farinha de trigo normal, então só isso que eu pontuaria. Ela tá com duas fontes ali de proteína, então ela tá com a proteína da soja, com o feijão também, então tá um prato com bastante proteína, abobrinha, beterraba crua com pepino em conserva. Tá uma janta ok, tá, gente? Eu acho que daria ainda para deixar. Talvez nesse jantar, o que eu faria, né? Eu tiraria o macarrão, porque eu não sei se ele é integral ou não, mas é uma boa opção, tá? É uma boa opção, principalmente se for feito numa porção ali adequada, é uma boa opção de jantar para quem quer emagrecer. Então, deixa eu abrir mais uma aqui. Deixa eu abrir essa aqui. Essa seguidora aqui, a Josi, ela tá participando do desafio lá comigo, que ela sempre coloca lá que ela tá caminhando, que ela tá correndo, se ela estiver por aí. Ela colocou então, churrasco de abobrinha, brócolis e berinjela com farofa, de alho e cebola. Lembrando que esse foi o jantar dela de ontem, né? Então ela deve ter feito um churrasco vegetariano, tá excelente, assim, eu acho que é uma opção excelente de jantar. Principalmente porque quando a gente faz churrasco, a gente acaba colocando um pouco mais de tempero, então esses legumes, eles nos saciam muito mais. O que eu faria aqui? Eu colocaria só uma fonte de proteína vegetal, então eu colocaria, por exemplo, ou algum creminho ali, ao invés nessa farofa que ela colocou, eu faria uma farofa
com grão de bico ou uma farofa com alguma fonte assim de oleaginosa, de repente alguma castanha, alguma fonte assim para trazer um pouco mais de proteína, mas tá excelente assim, uma ótima opção, super leve, rico em fibras, o churrasco ideal, né? Deixa eu ver aqui outra. A Lari. Bife de aveia, água e temperos no azeite de oliva mais. Aí eu acho que depois ali ela colocou alguns temperos. Então vejam aqui o que ela colocou, gente, que é o que eu tava falando antes, né? Que quando eu falo na aveioca, quando eu falo que a gente pode fazer panqueca de aveia, a aveia, gente, ela é um dos alimentos mais versáteis que tem. Eu acho que a gente não tem como viver sem ter aveia em casa, porque ela é perfeita. A gente consegue fazer bife de aveia também. Eu já fiz cookie de aveia, então esse bife aqui, eu garanto que ela faz, como eu falei pra vocês, ela faz ali, ela bota água, temperos, ela coloca um pouquinho mais de aveia, ela frita e deve ficar uma delícia. Super saudável, o melhor bife que a gente pode fazer. No azeite de oliva e tal, com alguns legumes. Então, assim, arrasou, perfeita opção de jantar. Acho que é uma sugestão boa pra vocês também. Eu nem falei isso, né? Mas lá nos jantares, ao invés de ser um bife, por exemplo, de alguma proteína vegetal ali, né? Das leguminosas, ervilha, pra quem quiser variar, pode colocar aqui, um bife de aveia, perfeito. Lasanha de brócolis e queijo. Então, como eu falei pra vocês, né? Eu acho que no período da noite, a gente pode sim consumir uma lasanha. Aí o que a gente pode fazer? Ou consumir uma lasanha com aquelas massas integrais, ou fazer uma lasanha de abobrinha que fica uma delícia, principalmente se tu tostar a abobrinha antes para ela não perder toda a água. Ou de berinjela também. Eu prefiro de abobrinha, tá? Porque eu acho que a de berinjela perde muito a água. De brócolis e queijo. Ok, assim, acho que tudo bem, né? Pelo menos ainda ela botou ali um brócolis, pelo menos, mas é claro que aqui eu daria uma mudadinha. Eu tiraria esse queijo e eu colocaria um pouco mais de alguma fonte de proteína vegetal realmente. Então eu colocaria um recheio, por exemplo, de proteína de soja, ou então melhor ainda, eu faria uma bolonhesa de lentilha, que é mais saudável do que a bolonhesa de soja. Então eu colocaria aí. E aí esse queijo, né, se ela consome, ok, eu pegaria esse queijo e colocaria ele para algum momento do dia, para evitar essa quantidade de gordura tão grande no período da noite. Esse aqui tá muito bom, ó. Parece que foi uma das que eu falei pra vocês aqui, né? Então ela falou hambúrguer de lentilha com pão integral, alface e mostarda. Excelente! Acho que ontem foi sábado, então garanto que muitas aqui comeram alguma coisa um pouco mais assim, né? Uma comida um pouco mais afetiva, então acho que tá excelente, assim. Eu sou apaixonada por hambúrguer de lentilha, a gente sempre faz. Pão integral arrasou, lembrando que para escolher o pão integral vocês sempre vão lá e deem uma olhadinha nos ingredientes. Não mexeria nada nesse jantar aqui. Acho que tá super ok. Deixa eu ver mais algum. Então, sanduíche com creme de batata, alface e salsa e cenoura ralada, mais fatia de cuca vegana ou vegetariana, mais café. Então, nessa aqui, né, lembrando que ontem era sábado, então a gente dá um desconto, mas o que eu daria só uma mexidinha. Se esse café foi feito muito perto do horário de jantar, né, ali eu tiraria o café, colocaria um chazinho, sanduíche com creme de batata, eu acho que tá ok, alface, cenoura, salsa, daí eu colocaria nesse jantar aqui específico alguma fonte de proteína vegetal também. Então eu faria ali ou um queijo vegetal, de repente nesse creme de batata aqui eu faria um creme de semente de gergelim, alguma coisa assim. Tá bom, gente? Então passamos já do nosso horário da live. Quero agradecer a todas que estiveram aqui comigo até agora, tá bom? Fiquem de olho nos meus stories que eu vou contando mais um pouco pra vocês das novidades que vão ter por aqui. Eu espero ter ajudado vocês a pensarem assim, em opções mais simples, mais saudáveis, tá? E lembrando que a gente consegue sim emagrecer sem passar fome. Viram quantas opções eu dei aqui pra vocês? Uma dica pra essa live é que vocês assistam ela e depois façam uns mini cardápios, né? Eu dei 4 opções, não 8 opções pra vocês de jantar, tá bom? E nos vemos então nos stories e nos vemos ao longo da semana, e no próximo domingo também eu aguardo vocês aqui. Lembrando que sugestões pra lives eu peço que vocês deixem lá pra mim na caixinha de perguntas nos stories, tá bom? Um beijo pra todas, excelente domingo!